Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro Spock. Eu sou Murilo Von Groll e sentado aqui comigo pra gente fazer mais um episódio do 25º, um número especial, um número comemorativo. Temos ele, que tá sempre sentado aqui comigo pra falar as verdades de Star Trek. Ele tem todas as verdades na ponta da língua. Ele é o senhor da sabedoria e da verdade, o glorioso, o imponente, o terrível Leandro Magalhães. E aí, pessoal, tudo bem? Parece que você está introduzindo o Klingon, né? Klingon que gosta desses adjetivos grandiosos, né? Não, mas tu tem uma cara de Klingon, assim, né? Tu tem, assim, uma perspicácia ali. Você Tu não acha? o Klingon da série original, né? Ah, tu acha que, assim, tu não seria um bom chanceler do Alto Conselho Klingon? Tu acha que o Leandro, entendeu? Da casa de Mog. O que tu acha? Eu acho que cai bem. A casa da mãe de Joana, se for, né? E já falando aqui que é um episódio comemorativo, 25º, temos aqui um convidado mais ou menos, né? Ele já é da casa, ele já é membro oficial do Cérebro Spock. César Lima, fala César! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né, para falar de um episódio tão representativo aqui de toda a série clássica. Estou muito feliz. E César, esse é aqueles episódios que a gente pode falar que quem não gosta é nazista? Quem não gosta é nazista, fascista, é do eixo completo aí. É muito representativo do que são os valores da série clássica, né? Então. Trekker que não gosta, esse episódio pode ir preso. Tu acha que a gente devia instaurar essa lei no país? É assim, vamos baixar aí uma norma, né? Não somos sommeliers de Trekker, né? Mas, pessoal, esse episódio não dá, né? Tem que ter unanimidade. Leandration, então que episódio nós vamos falar hoje? Eu vou anunciar hoje. Hoje nós vamos falar de The Alternative Factor, esse episódio, então vai lá, Leandro, que episódio que a gente vai falar hoje? Não, hoje vai ser The Devil in the Dark, escrito pelo Jenny Kuhn, dirigido pelo Joseph Pevney e exibido em 9 de março de 1967. Vamos lá então, galera, vocês estão tudo a posto aí pra gente ver? Todo mundo de pause aí em casa, né? Quem for ouvir o podcast efetivamente acompanhando com o episódio, né? Quando você quiser fazer a contagem regressiva, todo mundo dá play. Vamos lá então. Pronto, César? Ó. 1, 2, 3 e... Stop. Play. Então, esse episódio começa já em Janus 6, né? Ele é um dos dois episódios desse início que não começa na Enterprise, né? Com a passada dela no espaço. E a própria NBC que a gente faz, né? Né, Leandro? A piada que a gente faz. Essa é uma piada que a gente faz, né? Olha que surpresa, a Enterprise dando em órbita. Porque a própria NBC comentou isso. Eu falei assim, dá uma variada nisso aí pra começar, né? É uma coisa interessante você reparar em relação à versão remasterizada, né? Essa versão que está disponível na Netflix, que praticamente não tem cenas de efeitos novos, né? Ficou mais por conta mesmo ali do matte paint ali para representar o complexo industrial, o complexo minerador ali do planeta Janus 6, né? Mas, assim, não tem tanto... Fora isso, não tem tanta cena de efeito novo. Não tem tanta coisa de ser refeito. O matte paint melhorou bem, né? Assim, o efeito que colocaram, né? Pra fazer, né? Ao invés do matte paint original. Certo, a instalação... Isso, até porque ela tem a dinâmica, né? Tem movimento, tem uma certa é um episódio que quase não acontece nada na Enterprise. Exato, e praticamente você não tem cena externa da Enterprise, né? É tudo ali nos cenários ali da colônia mineradora. Teria uma reunião na sala de reuniões da Enterprise, mas eles mudaram de ideia para ganhar tempo na produção, porque eles iam ter que tirar todo o setup de um lugar e ir para outro estúdio do lado, fazer lá e voltar para trás, entendeu? E mudaram isso, deixaram fazer a reunião no escritório do chefão aí,
porque o cronograma do episódio foi meio jogado para cima também, né, devido à morte do pai do Shatner. Certo. Isso, durante o terceiro dia de filmagens, a mãe de Shatner ligou pro Shatner avisando que o pai dele tinha morrido, e foi um choque pra ele na hora, né? Mas diz que Leonard Nimoy, né? Ele diz no livro de memórias, o Shatner, que ali se constituiu realmente a amizade, né, Leandro? Entre o Nimoy e o Shatner. Ele apoiou muito ele nesse momento e foi uma gravação tensa por causa disso, né, Leandro? Sim, teve. Ele quis terminar a cena que eles estavam trabalhando, ele fez questão, entendeu? E eles estavam todos lá apoiando ele, né? O estúdio falou, não, se você quiser pegar o avião e já ir pra lá, fica à vontade, tal. Tanto que olhando pra trás, o Shatner disse que é o episódio favorito dele, né? Justamente por esse laço, por esse elo aí que ele criou, tanto com o Nimoy quanto com alguns outros membros da produção, né, e do elenco, por esse apoio que ele recebeu aí nesse momento difícil que ele passou durante esse episódio. Só voltando em relação rapidinho aqui à questão da colônia mineradora, serve também um pouquinho de construção de mundo, né, ali para a federação, né, para a gente entender um pouco mais por que tem tanta gente aí perdida nesses planetas, né? Tem uma certa necessidade de recurso, né? Então, Persium, acho que é o mineral ali que eles mineram, mas tem outras riquezas também, eles falam em platina, falam em ouro, e me parece um tanto estranho, assim, não como riqueza em si, mas acho talvez como matéria-prima, né? Para as necessidades da federação. Então, é uma coisa que a gente começa a entender melhor ali, por que tem tanta gente envolvida com essa questão de exploração espacial, né? No mundo aí do século 23. É que, assim, em termos de federação, Leandro, é uma estrutura muito grande para ser sustentada, né, cara? É uma estrutura inchada pra dedéu, né? Você diz no que para suportar A federação? Assim, você tem que considerar assim, existem os planetas membros que têm civilizações que cresceram no próprio planeta, Terra, Andor, Vulcano. E tem os planetas que foram criados do zero como colônias. Essas são populações menores, mas que dependem de importação, maior importação e maior comércio, né? Outros planetas como esse aí, que é um planeta minerador, mandar recursos para essas colônias mais novas, né? E a gente tem noção também da dimensão da operação que eles montaram, né? Só a própria estatística, né, do monstro ali, o monstro entre aspas, né? Tem matado 50 mineradores, imagina que você tem alguns milhares ali trabalhando no... A população de minerador grande. Uma questão o que até cita, né, que 12 planetas dependem, né, do sistema de mineração. Todo esse setor aí, vamos dizer. O que é um representativo, esses né? gráficozinhos aí que ficou um pouquinho tosco, né, mas tá valendo. Gente, mudando um pouco de assunto, César, esse é um episódio realmente muito importante para a jornada, né, cara? Estabelece assim muitas bases, né, do que o pessoal veio apreciar depois, né, quando cresceu um fã-clube em cima da representação da série, né, era um dos valores assim mais importantes, né, que a série propagava, né, essa questão de entender o desconhecido, tentar antes de destruir o que você não conhece, tentar conhecer, né, para tentar estabelecer um diálogo, né? Essa é uma coisa que sempre vai permear a jornada pelo resto da produção, né, dos episódios seguintes. Ele trata muito. Um dos mandatos da série é descobrir novas formas de vida, né? E é isso que eles estão fazendo aí, literalmente. Exato. E Leandro, quanto à relação com esse episódio, ele não é um daqueles, né, que tu não via há muito tempo? Não. Eu vi recente isso, tipo assim, uns meses atrás, entendeu? Assim, então ele tá bem fresco na minha memória. Ele toda vez que eu reassisto, ele realmente se mantém muito bem, entendeu? Apesar assim, de coisas aqui e ali estarem um pouquinho mais datadas, entendeu? Como o escritório do Galo aí, que é meio cheio de papel, esses gráficos meio escrito à mão, entendeu? Mas isso é perfumaria, entendeu? Isso é perfumaria. A espinha dorsal do episódio aí, a carne do osso dele ainda é muito sólida. A narrativa pra gente não envelheceu nada mal. Não. Assim, tem coisinhas aqui e ali que você tem meio que falar assim, não, ok, é meio assim porque os caras precisam ser assim. Assim, todo mundo anda pra lá e pra cá sozinho. O Horta consegue pegar todos os caras sozinho. Entendeu?
O Red Shirt, primeiro que vai pra vala porque tava sozinho, por aí vai, né? Quando eles deviam andar em grupos maiores, né? Mas isso é um furo que te incomoda também, César? Então, mas é conveniência do roteiro, né? conveniência do roteiro, E não é exclusividade desse episódio. É. Você vê quantos Red Shirts morreram que estavam acompanhados, né? Normalmente o Red Shirt está ali sozinho numa situação de perigo para trazer a dramaticidade pro episódio, né? A sensação de perigo, a sensação de urgência que a situação, o problema ali tá se apresentando. Mas não é exclusividade desse episódio, não. Por exemplo, também tem o lance assim, da caverna dos caras, o chão é lisinho, né? Porque é o chão do estúdio. Muito, muito bom essa câmera na mão agora, né? Entendeu? Mas assim, mas ok, mas assim, tinha que ser liso, porque é pra fazer o maluco andar como o Horta pra lá e pra cá, porque senão ele mal conseguia se espremer dentro da fantasia de Horta. E Landrations, esse episódio só existe por causa desse cara, né? Na realidade. Tudo vem dele. Não, né? Ele era um cara que tinha um bom trânsito em Hollywood pra fazer fantasia de macaco. Húngaro. E ele mostrou a roupa do Horta pro Roddenberry, o Kuhn, o Just e Steve Fontana e ele botou os 4 na rua, lá na frente da Desilu, e vinha vindo de Horta, assim, pela calçada, pra mostrar pra eles. E os 4 olharam o Horta vindo lá, falando assim, é muito bom isso aí, tá contratado. E aí o Kuhn cagou um episódio em 4 dias, como já era característico dele. Ele era rápido. E esse é o único episódio, César, da série clássica, que foi ao ar, ou seja, não conta The Cage, que é escrito de ponta a ponta por um único roteirista, né? Ele tem argumento, roteiro, revisão, roteiro final, tudo pelo Gene Okun. E mostra muito que o Gene Okun é muito também o coração da série clássica, né, César? Principalmente nessa segunda metade da primeira temporada, né, onde o Roddenberry ele deu aquele gás lá nos 13 ou 16 primeiros episódios, né, 16 primeiros episódios, em que ele fazia praticamente toda a reescrita dos episódios, nada ia pro ar se não tivesse sido reescrito ali pelo Roddenberry. E depois dessa entrega inicial aí para a NBC dos 16 primeiros episódios, ele meio que tomou uma postura mais de produtor, né, e menos de escritor. Então ficou ali mais nas questões práticas da produção, né, e se afastou um pouquinho dessa parte criativa. Foi aí que esses nomes, né, que você mencionou, Gene Kuhn, a DC Fontana, começaram a brilhar ali no comando da sala de roteiristas, né. Então, e a gente vê, queira ou não, né, que há um ganho de qualidade, né. Há mais episódios memoráveis nessa segunda metade da primeira temporada do que havia no começo. Então, essa cena aí, assim, abrindo um parênteses aqui, ela estabelece a contagem regressiva do episódio, né. Primeiro eles iam fazer com que o Horta tivesse roubado as barras de regulagem do reator. Mas aí o pessoal lá da The Force Research falou, não, mas isso aí, se o Horta tem uma inteligência e entende o reator como um negócio assim assado, ele ia considerar que roubar as barras de regulagem da fusão ia fazer isso explodir todo. Ele precisava tirar alguma coisa que não destrói o reator, mas incomoda os humanos. Isso poderia ser simplesmente replicado. E dá um senso de urgência no sentido de dar uma contagem regressiva, né? Eles têm um problema aí, mas que não que iria acabar explodindo o lugar, que é para matar os Horta também, né? E a questão da replicação, o Murilo, era muito incipiente essa tecnologia nessa época, né? Pelo menos não estava claro para os roteiros, né, que era possível fazer isso. Mesmo a questão do sintetizador de elementos já não era como a gente entende hoje, né? Então, assim, acho que não estava ainda estabelecido na mitologia da série que se poderia fazer isso. Torna a situação dos mineiros, aí, assim, os caras têm um reator que é velho, embora 20 anos pro reator não considero tão velho assim, mas ok, entendeu? Não conheço o sentido, não, é 50 anos, não é 20. 50 anos que os caras estão aí, mas... Não, ele fala 50 anos... Não, ele fala 50 anos do reator. 50 anos do reator, 20 anos que o Scott não tinha visto. 50 anos. Isso. Então, e aí? Eu não entendo assim, mas os caras tinham que ter peça de manutenção pro treco, então troca. Entendeu? Mas ok, né?
Pra ter a contagem Mas- regressiva, a gente aceita. Mas voltando à questão do Gini, o Leandro aí, que é o nosso fã mais velho, é muito. É heresia, Leandro, eu dizer que o meu Gini favorito é o Kun? Não. Tem muita gente que considera isso também, entendeu? Assim, não desmerecendo o Ronenberg de forma alguma, mas o Kun tem uma contribuição assim, inestimável. Então, Klingons, tanto que Federação. a contribuição dele é o título desse podcast, né? O cérebro de Spock é a criação do Jim Kun. Exatamente, né? Para o bem ou para o mal tem. Cara, Sério de Spock, o episódio Sério de Spock, ele é de uma genialidade que a gente não consegue entender. Entendeu? Aquilo ali, eu tenho certeza absoluta, ô meu caro Leandro e caro César, que aquilo ali, da parte do Kun, é zoeira. Porque não é possível ele ter feito aquilo ali a sério. Não sei o que vocês acham. Leandro. Teria que entender, né, qual que foram os problemas ali e tal, né? A gente chega lá. A gente vai ter um episódio especial aqui do podcast para ele. Especial. Enfim, esse Leandro César, desculpa. É uma parte muito interessante do podcast porque é um diálogo dos consultores científicos da série que foi transplantado para discussão entre o Spock e o McCoy. O Kun teve esse cuidado para assim, ele não podia modificar demais a história nesse ponto, mas esse diálogo entre o trio aí é para estabelecer essa questão da assim, como é que pode ter uma vida baseada em silicone, mas se tiver numa atmosfera de oxigênio aí não pode existir e tudo barará, entendeu? Então ele criou toda essa situação que eles especulam aí, que o Spock já tá levantando essa lebre aí, já tá intrigado aí pela bola. A questão da vida baseada em silício, na verdade, o elemento... Silicone, né? Eu falei silicone, eu falei silício, né? É que eles falam em inglês, parece que estão falando de silicone. Assim, a gente confunde. Mas em português é silício. Na verdade, é uma especulação antiga da ciência, né? O que poderia substituir o carbono ali como base da vida orgânica? E aí, silício é uma aposta um pouco mais... a aposta mais próxima que se pode fazer, né? Mas nunca foi provado nem descoberto, né? Mas é um conceito que vive ali na beira ali do que é ciência, do que é ficção, há bastante tempo. E uma coisa interessante também é a questão dos mundos da Federação, né? Fica claro que a Frota Estelar tem phasers bem mais poderosos, bem mais diferentes do que o equipamento padrão dos mineiros, né? Então, seria um phaser civil, vai. Faz todo sentido, né? Diga-se de passagem. Meio que espelha o que é um equipamento padrão Forças Armadas, né? De um equipamento civil. Tem tudo isso, né? Assim, estabelecem aí que existem tipos diferentes. O que faz E todo aí sentido, né? Já juntou os red shirt já, né? Pô. Aí tem os rostos conhecidos aí nos red shirts, né? O Tenente Leslie, aquele outro cara também fica no ele aparece bastante nesse episódio até, né? Gente. Foi feliz o comandante dos Red Shirts é o Tenente Giotto, né? Aliás, o comandante Giotto, né? Acho que eles pegaram em homenagem ao astrônomo italiano. Será? Uhum. É uma informação, acho que era especulação. Eu acho que, se eu não me engano, foi essa cena aí que o Shudder quis terminar. Antes de ir lá pra fora. Na verdade, ele gravou um dia inteiro, Leandro. Ele ficou sabendo de manhã e o voo dele era de noite. Ele gravou um dia inteiro. Sim, ele ia fazer. Assim, ele preferiu ficar trabalhando, né? Assim, ocupar a cabeça, né? É melhor imagina ficar em casa olhando pra lua, né? É melhor mesmo. Mas o que eu digo é o seguinte, Leandro, esse é mais um passo, esse episódio, contra a narrativa da frota não militarizada, né? Porque claramente eles são soldados da frota, né? Esses caras. Assim, eu considero que o conceito que eles têm de militar evoluiu para englobar coisas que a Federação tem como sua necessidade nesse aspecto. E não existe nenhum estigma negativo que a gente aplica hoje em certos aspectos disso nessa época. Então eles consideram que, ok, é militar mesmo. E se é de pensar que, assim, na época da série clássica, acho que a tripulação da Enterprise, o Crew Complement, né? Era cerca de 230 pessoas, é isso? Se eu não estou enganado? Imagina. 230, né, não era? Acho que é isso, 230. Pega aí, imagina que 5 ou 10% disso é uma força de segurança bem treinada, bem militarizada. E fora isso, você tem lá historiadores, botânicos, físicos, químicos, a gente já viu várias especialidades aí ao longo dos episódios. Sociólogos.
Então, assim, Né? é questão de manter o equilíbrio, manter a proporção. Eu não imagino que são 200 pessoas, 200 militares treinados como esses camisas vermelhas aí. São Não, claro uma que não. minoria ali no meio dos cientistas, mas necessários, né, para uma missão que é preciso, por exemplo, assegurar um terreno, assegurar a segurança de um planeta, como a gente está vendo aqui nesse episódio. Se faz necessário esse tipo de força também. Claro, e nós Não vamos esse grau de inteligência desse rapaz, tá? Mas na média, sim. Eu me lembrei agora que, assim, no roteiro que o Kuhn escreveu, tinha mais cenas, mais sequências do ponto de vista do Horta. Entendeu? Assim, tinha situações que dava para perceber que a Horta ela interpretou o Kirk como líder dos humanos. Ela tinha, por exemplo, desconfiança do Spock pelo tricorder. Ela entendeu que o tricorder é um negócio que podia detectar ela. E essas partes acabaram caindo do roteiro, não foram fotografadas. Isso é uma cena que eu acho interessante, folks. Que o Kirk normalmente ele não reage à morte do Red Shirts, né? Aí ele faz uma cara de dor, né, César? Sim. Mas eu acho que essa questão da empatia com a criatura fica muito... transita um pouco, né, entre o Kirk e o Spock. No começo, o Spock tem mais a questão da curiosidade, da questão da empatia com de tentar entender, né, o que é aquela criatura, e o Kirk é mais determinado a exterminá-la. E isso meio que dá um twist, dá um balanço aí à medida que o episódio se desenrola, né? O Kirk, quando tem o segundo contato, esse que a gente está vendo agora é o primeiro, com a criatura, né? Ele começa a balançar e mudar um pouquinho de opinião, ter uma mudança de perspectiva em relação a ela. E o Spock, acho que talvez pela ameaça, né, que a criatura represente ali para o capitão dele. Tem uma cena lá que ele fica com sangue no olho. Isso, acaba tendo essa postura mais agressiva. Então, eu acho interessante como o roteiro brinca com essa mudança aí de comportamento dos dois à medida que o episódio se desenrola. Ô, Leandro, esse episódio ele vai causando, em termos de tom, uma tensão permanente muito interessante no episódio, né, cara? Eu acho isso também. Legal que eles dois já pegam o troço aí e nem testa primeiro pra ver se tá quente. Não, mas assim, eu acho que assim, eu acho o segundo ato dele um pouquinho mais lento. Entendeu? Eu acho que dá uma engatada boa quando eles de fato estão com o Horta numa maneira mais interativa com ela. Realmente começar a entender, né? Vocês sabiam que no universo expandido não canônico de Star Trek, os Hortas entraram para a Federação? tem no livro, no Pocketbook My Enemy, My All, a Enterprise tem um alferes de nome Nartaf, um dos filhos da criatura, encontrada pelo Kirk e companhia ali. A sua especialidade era biomatemática. Tinha que botar isso no Lower Decks, mano. O Horta andando pra cá nas Zerritos. Mas assim, eu não imagino eles vivendo em qualquer outro planeta que não esse, né? Acho que não imagino essa civilização aí. Teria que levar isso em consideração, né? Também é fácil falar, né? Tem um Horta lá. Agora o Horta andando no meio de São Francisco, lá, imagina isso. Agora, a gente viu a cena, convivência na nave, né? Fica estranho. A gente viu a cena, né, da Horta sendo... se movimentando ali pelo chão, né, sendo alvejada pelos phasers, né, do Kirk e do Spock. E aí o Leandro tinha essa curiosidade de saber, né, o dublê, né, que interpreta a Horta, vocês falaram agora há pouco, que ele mesmo customiza a fantasia, né, e vende pro estúdio, é um húngaro, né, o János Prohaska, acho que é o nome dele. Ele foi o cara que fez o Mugato também, né, lá no... Qual episódio do Mugato? No de saída da... Private Little War? O Private Little War, perfeito. E a minha dúvida é a seguinte, como é que funcionava esse mecanismo aí de locomoção da Horta? Ele estava ali embaixo, tinha algum dispositivo de movimentação? Pelo ou que eu sei, ele estava embaixo, agachado. Uhum. Ele tinha acho que uns mecanismozinhos para fazer ela ter aquela maneira, assim, não é aquela borbulha, parece que ela pulsa, né? Em certos pontos do corpo, né? Mas não tinha rodinha, nenhum aparato assim? Ele mesmo que se movimentava? Eu tenho a impressão que era.
Até porque tu vê, o terreno não podia ser irregular para ele poder se movimentar. Aí, tanto que é meio engraçado, é uma mina, mas o piso é sempre liso, né? Pro magrão poder se movimentar. Isso que a gente tá comentando agora há pouco, né? Assim, é o piso de concreto do estúdio. E aí fica estranho, né? Essas cavernas com esse piso lisinho. A racionalização que eu meto, que você gosta de que eu. Mas não é o que me incomoda. Né, Quê? Desculpa, cortou pra mim, só repete o que tu falou. Não, a racionalização que eu meto, que você gosta que eu meto as racionalizações. Então, peraí. Momento quadro, tem que ter vinheta quadro. Calma, debreia. Momento racionalização com o Leandro Magalhães. Leandro. Então, assim, o pessoal da mineração aí passou a maquita pra deixar o chão lisinho, entendeu? Pra eles poder passar o equipamento deles. É perfeito, bem racionalizado. Então, essa cena aí é bem representativa, né? Do como que tá o mindset do Kirk e do Spock na primeira metade do episódio. O que está determinado a exterminar a criatura, né? Porque representa uma ameaça ali para a colônia, para os mineiros. E o Spock tem mais curiosidade, né? De saber do que se trata. Nesse momento aí ele tá mais para tentar pegar o bicho. Uhum. Inclusive tem essa cena bem interessante, né? Do Kirk tentando tirar o Spock ali da linha de frente, justamente porque entende que ele talvez hesitaria ali no confronto direto com a criatura, né? Tenta deixar ele numa posição mais de retaguarda ali, ajudando o Scott na questão do reator, mas o Spock, usando a lógica irretocável, né? Consegue dissuadi-lo, né? E entender que ele é importante também ali na linha de frente, na busca pela criatura. Cara, essa é uma das melhores cenas do episódio. Eu não sei se vocês chegaram a rever o episódio, mas a trilha dessa cena é muito boa, é uma trilhazinha de comédia, né? Aquela deixazinha musical de comédia, né? É porque eu acho que é a primeira vez que o Spock faz esse lance de falar assim, as chances disso é 2.424, 320,3 para 1. A cara do Kirk. Isso é muito bom, cara. É muito da relação do Kirk com o Spock. Vocês não acham que essa é uma das melhores atuações em conjunto do Shatner com o Nimoy na série? É muito boa, realmente, né? Das melhores, eu vou dizer que é a melhor, né? O Nimoy em si, ele dá muito show, né? Dá muito espetáculo na conclusão do episódio, né? No terço final. Sim, ele que leva, né? Isso. Mas o Kirk tá bem, tá super bem. Talvez pelo foco ali, né? Que o Shatner tava meio emocionalmente abalado, né? Jogou o foco dele pra atuação. Mas todos os três estão muito bem. O triunvirato, né? No caso, o McCoy aparece menos, né? Sim. Não aparece mais da parte. Ele vai aparecer mais pro final agora, né? Uhum. E aí, embora finalmente... ele salva bem a pátria, né? Que ele inventa lá a pomadinha dele de concreto, né? Isso. Bom, agora de fato o episódio começa a começar, né? Começa a começar a falar um grande frase no sentido de agora finalmente é a urgência, né, Leandro? Eles já estão entendendo bem melhor do que estavam, né? O que é que eles estão enfrentando. Entendeu? E então eles estão já. Assim, melhor que o cara com os porretes ali, né? Bater na horta com o porrete, mano. Uma cena mais pra frente a gente vê que são vários, né? Que estão armados de. Exatamente, né? Os caras viram aquelas multidão descontroladas, né? É como se fosse adiantasse alguma coisa, bater nos horta com os cacetete, né? Mas tudo bem, né? Que os caras já estão perdendo a paciência. Já, né? O nosso querido. Fale. Não, esse uniforme dos mineiros também é bem característico dessas produções dos anos 60, né? Essas coisas bem coloridas, bem monocromáticas. Dá um ar assim, meio futurista retrô, né? Olhando pra agora, que a gente vê em várias produções daquela época. E também dos vilões do James Bond, né? Também tem. Com certeza, né? Sempre tem, né? O César tava falando no Janus. Como é que é o nome do amigo aqui? Janus 6, é o planeta? Isso, que é o Horta, né? Ele é da Hungria, né? E ele, além de A Private Needle War e The Cage, porque ele fez The Cage daqueles, sei lá, aqueles bichos que aparecem em The Cage, ele também aparece em The Savage Curtain, como Yarnek. Também é mais uma aparição dele em Star Trek. Também apareceu em outras séries como The Other Limits e muitas coisas, e também, obviamente, inspirando esse episódio. Infelizmente, ele teve uma vida super curta, ele morreu
cerca de 7 anos depois desse episódio, em 74. Morreu cedo, então, né? Uma coisa morreu novo. Acho que foi um desastre aéreo, né, se eu não me engano. Isso, um acidente de avião. Pra dizer como são as coisas. Assim como o Kun também, né? Teve uma vida super curta. Aí a gente vê o capricho da cenografia, né? Esses túneis aí de papel. Acaba ajudando, né? Porque dá um certo ar de rocha. Claustrofobia, né? De rocha meio que assim, cortada. Mas eu vou contar pra vocês, não me incomoda em nada a cenografia desse episódio. Não, é boa, é muito boa até, entendeu? Considerando. Pensando na época também, que você via numa TV de baixa resolução, muitas vezes em preto e branco. Não, e os ângulos de câmera deles também, assim, eles enganam, assim, porque eles têm uma quantidade de limite de túneis que eles fazem no estúdio. E eles mudam o ângulo de câmera de tal forma que dá variedade de ângulos bem diferente, eu acho. Aí o Spock já especula que sejam criaturas, né, as bolinhas. Sim. Ele já estava desconfiado disso, né? Ele quis ter mais evidência, né? E essa cena que o segundo encontro do Kirk com a Horta, eu acho que é das mais representativas do episódio, no sentido de que o Kirk tem essa mudança de atitude, né, em relação entende que ali pode ter um ser senciente, algo semelhante a ele, algo que não é movido só por instinto, que não é um animal. Sim. Então, a maneira com que ele vai gradativamente interagindo, tendo conta disso, tendo esse feeling ali, é bem legal. Tudo nesse episódio é tratado com uma qualidade, com uma sensibilidade muito grande, né, gente? Vamos combinar. Essa é a única vez que a gente vê a Horta realmente cavando, né? Exato. E deve ter tido remasterização dessa cena específica, né? Deve ter tido alguma coisinha ali nela. Nada absurdo, claro, mas um retoquezinho sempre é bom. Agora a gente tem, na minha opinião, uma das melhores cenas do episódio. Assim, ele vai baixando e levantando, né? É uma cena de sensibilidade, né, César? Então, aí você pensa, né? Por que ele não atirou logo em primeiro lugar, né? Ele teve essa presença de espírito, esse sexto sentido em relação a tentar entender o que está diante dele, né? E tentar... o Kirk já percebeu que a Horta percebe que o Phaser é uma ameaça. Uhum. E o Shatner está muito bem na cena, né? Se vê. Sim. Você consegue ver pelo semblante dele o que ele está pensando. Pra mim, um top 5 das atuações do Shatner de Star Trek. Não que eu acho que as outras sejam ruins, eu sempre falo que eu sou fãzaço do ator Shatner. Tem uma novidade pra você, vem cá, vem nos encontrar aqui. Não precisam ser onde ela está, é muito boa a ironia do Kirk, né? O como ele é um ser irônico. E aí o Spock, você não acha... O Spock já chega com os dois pés no peito agora. Tu acha que o Spock apresenta uma reação emocional aí de preocupação com o Kirk, Leandro? Ele joga pela janela toda a preocupação essa consideração que ele tinha sobre encontrar novas formas de vida em nome da segurança do colega, né? Mas eu acho que aí é uma coisa... Tu não sente... um pouco de lógica aí também. Dá pra aplicar um pouco de lógica. Tu não sente nele uma preocupação fraternal com o Kirk? Na cena, claro que muito mais que a gente sabe as nuances do personagem, entendeu? Mas se você fosse ler pelo valor da face, dá pra você fazer uma leitura lógica da coisa também. E tu, César, o que tu acha disso? Nessa linha mesmo, que é muito interessante ver a mudança de atitude, né? O Spock, enquanto o capitão dele não estava em perigo, não se fez um perigo iminente ali, a curiosidade científica dele prevalecia. Mas no momento que a vida do capitão está ameaçada, ele não pensa duas vezes em agir de forma radical, né? De forma mais incisiva ali, pedindo que o Kirk dispare, né? E ele mesmo, né, chega numa posição, numa atitude mais ameaçadora em relação à criatura. É o Kirk ali que tem que fazer colocar um pano quente, né, dar uma certa acalmada para tentar evoluir da situação e tentar
mostrar, né, como a Horta parece entender, né, parece ter um senso de compreensão mais elevado Sim. do que um animal qualquer. E você vê que eles não baixam totalmente a guarda em momento nenhum, entendeu? Se o que precisasse atirar rapidamente, ele iria. Uhum. Não, sim. Porque eles. Tanto que quando. Em todo momento que o Spock tá no Mind Meld ali com a criatura, que ele tá com a arma apontada, né? Entendeu? Ele tá mantendo todas as opções em aberto ainda. Gente, vou falar um negócio. Sabe que sempre me lembra essa criatura, esses negócios vermelhos em cima? Pra mim, sempre parece um bife à parmegiana. Não lembra Agora vocês? eu não como mais bife parmegiano agora. Quem não gosta de bife à parmegiana é nazista, cara. Pega só comendo horta. Puta, agora que você. Tem um Fale. filme mexicano, né, do Santo. O Santo é um super-herói nacional do México, um lutador de luta livre. E o vilão é muito parecido com a Horta, cara. Era um cara debaixo do cobertor, assim, que se arrastava pelo chão. Então, eu esqueci o nome desse filme, mas é do Santo. Que é E eles super-herói precisaram mexicano. pintar a horta, meio que jogar uns glitter brilhos, em cima, né? uns troços, né? Pra diferenciar ela da caverna. Porque senão não vai aparecer direito. Não, e assim, tem tipo uns quartzozinhos, né, espalhados, né, uns brilhos ali pra ter essa aparência mineral mesmo. Mas é muito bem feita a horta, não sei o que vocês acham. Pra mim, não envelheceu mal. Assim, não, com certeza. Eu acho ela muito criativa, entendeu? Os caras pegam assim uns farrapos lá, uns trapos e umas espuma e tiraram Como é que o Spock fez o elo mental sem encostar no bicho? É que assim, o elo mental não estava completo. As regras do elo mental não estavam totalmente ainda estabelecidas de maneira categórica nesse ponto da série, né? Estavam evoluindo ainda, né? Então você pode abrir um parênteses aí que é um tipo de elo mental light, vai. A distância. Mas não foi muito light com o Spock, né? Então, mas aí da chance do Nimoy sobressair, né? Dele extravasar a emoção que ele não consegue normalmente com o personagem, né? Que é contido. Ele com esse subterfúgio do elo mental, ele pode exercitar essa verve mais dramática aí. É verdade. E ele se diverte, parece, né? Com essas expressões e esse texto que ele tem que recitar aí de forma mais dramática. É realmente muito bom. Muito, muito, muito bom. E a atuação deles é muito boa, né? Do Shatner e do Nimoy nessa cena. E agora ali, olha, cara, desculpa, pra mim sempre parece um bicho parmegiano esse negócio por cima. Isso não seria um erro de inglês, no kill I. Mas a ideia é isso mesmo. De propósito, né? A criatura não tem o domínio do. Ela pegou o que deu pra ela pegar com o Spock do elo mental, né? E usou essa interpretação simplória do idioma federado aí para escrever na pedra. De forma bem rudimentar, como uma criança de 2 anos falaria, sei lá. Não, assim, é bem colocado isso. Uhum, claro. Aí já fazem descoberta de quem que é o bicho, né? Sabe o nome. Agora o Spock vai aprender mais ainda, né, sobre ela ao longo dessa sequência. Engraçado, não sei como é que é pra você, César. Essa é um episódio parado, tem pouca ação, mas ele não te cansa em nenhum momento. Não sei se pra ti também é assim, cara. É assim, não tem tanta ação, mas tem sempre ali o problema se apresentando, o senso de urgência da contagem regressiva que o reator proporciona, né? E o estranhamento, né? Queira ou não, a Horta é um ser bizarro, assim, que acaba prendendo a atenção, né? Então, junto a todos esses elementos aí, você tem um episódio bem dinâmico. Mesmo não tendo, assim, cenas de luta, cenas de Kirk Fu, ou cenas de batalha espacial, mas a dinâmica das coisas ali te prende, sim. Ô, Leandro, que isso é muito bem da premissa e do onde está o coração de Star Trek, né? O conflito não precisa ser físico, não precisa ser uma batalha, pode ser um conflito intelectual, um conflito filosófico. Tem vários tipos de conflito. Inúmeras vezes né? E esse é um bom exemplo disso. Melhor que só o que vencer do computador na retórica, né? Criaram uma matéria na academia baseada nisso, né? Como vencer computadores com retórica, né?
Deveria o Kirk, né, fazer as aulas. O engraçado é que essas cenas têm alguns errinhos de continuidade, né? Porque foi durante o tempo que o Kirk estava fora da Califórnia pro enterro do pai. Então filmaram as cenas do Spock com o bichão, com o Kirk, com o dublê, e depois só as reações do Kirk, né, Leandro? Sim, tem uma montagenzinha aí de tudo isso marota. Que eu acho que fica bem suave, entendeu? Ninguém fala que não teria sido. E os malucos aí já estão começando a querer causar, né, mano? E nos poucos takes que foram feitos com os dois juntos, foi exatamente no terceiro dia de filmagem, né? No dia que o pai do Kirk morreu. E o Kirk ficava fazendo umas gracinhas com o Nimoy pra mostrar que tava bem, né? Uhum, sim. Mas me parece que na verdade estava sendo gravado só a parte do Kirk, né? Reagindo Mas é o que eu falei. Passando ali na frente. Não, sim. Mas o Spock não estava em cena ali, ele só estava recitando o texto para localizar o Shatner na cena, né? Ele não estava caracterizado como Spock nem nada. Só estava ali mesmo fazendo a passagem do texto para a reação do Kirk. No final a gente só consegue entender essas frases do Orton depois que a gente termina o episódio, né? Sim, É muito bem construída essa linha narrativa, né, o César? Sim. E assim, eu não consigo lembrar na época se a gente teve alguma. Porque quem era concorrente de Jornada nas Estrelas na época era Perdido no Espaço, era Viagem ao Fundo do Mar, né? E eram séries assim de ficção científica que investiu muito nesse conceito do monstro da semana, né? E aqui o episódio, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, se encaminha para ser um monstro da semana, mas tem uma reviravolta completa aí, né? Da metade pro final. Isso que torna ele tão interessante, tão legal. E eu acho assim, não é porque a gente é Trek, não é porque a gente tá aqui no Trek Brasilis, mas eu vejo Star Trek num nível intelectual, num nível de produção acima, né, o Leandro, dessas concorrentes da época. Ele sempre esteve numa liga, num nível de liga própria, né? Entendeu? Assim, é alguém que estabeleceu padrões novos, entendeu? Um nível de qualidade acima daquilo que tipicamente se considerava, né? Aí o McCoy, que é médico de carbono, né? Não é médico de... vou quebrar seu galho aqui. O que dá pra fazer com isso aqui? Agora a gente tem a primeira aparição da frase: sou um médico, não sou X coisa. Essa cena é emblemática. É a primeira vez que o McCoy recita essa, com a rabugice que lhe é tão característica, né? A última é em A Terra Desconhecida, com eu sou um médico, não sou um engenheiro? Bom, se teve na Terra Desconhecida, me foge a memória agora, acredito que sim, mas obviamente por ser o último filme com a tripulação completa, certamente foi lá, né? Mas ficou um bordão, né, marcado aí com o personagem junto com ele está morto, Jim. Então demorou 25 episódios, né, para aparecer. Isso é interessante. A atuação do Nimoy beira o brilhante nessa cena, não sei o que tu acha, né? Eu acho que ela tá realmente passando que ele se tornou um conduíte para tá tendo um entendimento cada vez maior entre os dois. E ela tá conseguindo realmente passar aquilo que ela sente, aquilo que ela tá temendo. E só tem o lance dela mental, porque era alguém que conhecia muito Star Trek, que tava fazendo, que era o Gene Kun, né? Sim, não, sem dúvida. Eles já tinham usado esse elemento em episódios anteriores, mas estavam fazendo tem um bom uso aí, é um uso intenso, né? Um uso por bastante tempo no episódio até. Essa câmera passando por trás e tal. Uma utilização anterior desse conceito, né, de você ter inicialmente uma hostilidade pelo que você não conhece, é o episódio do Corvomite Maneuver, né, da manobra do Ardil Corvomite. Que tu estava aqui, inclusive, na TV de comentários do Cérebro de Spock. O Balok ali, a primeira federação, né, ela é antagonizada até você conhecer melhor, né, alguém que é diferente de você, e isso tá bem conceituado aqui. Acho que é o melhor exemplo aí desse conceito, né, de explorar novas vidas, como o Leandro falou, de não odiar o desconhecido assim só pelo valor de face, né, tentar entender, tentar
acumular conhecimento sobre essa outra forma de vida antes de antagonizá-la de alguma forma. Isso, Sim, dentro muito disso importante. que o César está comentando, uma coisa que o Ronenberg comentou pro Kuhn, falou assim que assim, ele gostou muito do roteiro, de tudo e tal, mas ele fez um comentário que assim, eles estavam usando muito o termo monstro no começo, ao longo do episódio. E ele falou assim, não, os caras da Frota Estelar estão acostumados a ver criaturas desse tipo a todo lado. Entendeu? Eles não vão chamar de monstro de cara, eles vão chamar de ser, entendeu? Outras designações. Eles não vão necessariamente assumir que é um monstro. Uma coisa interessante nesse episódio é que não aparece nenhuma mulher, né, César? Cara, não tinha me tocado, você tem totalmente razão. A Aurora não reforça- aparece, não tem nenhuma mulher na mineradora aí. Reforça aquele conceito, né, de que teoricamente as minas seriam um ambiente hostil aí a presença feminina, né, ser alguma coisa muito muito pesada, um trabalho muito duro, assim, né, quando eles estão incompatível na com a- última cena, já resolveu o problema, tá tendo a conversinha engraçada do final, tem tripulante feminina passando pra lá pra cá, mas enquanto personagem do episódio não tem. Perfeito. É uma dúvida que nessa cena anterior, vocês entendem que aquelas cascas dos nódulos de silício quebrados, aquilo ali é atividade dos mineiros, da mineração, ou houve já ali alguns ovos eclodiram? Olha, o episódio deixa claro que é que a atividade dos mineiros. mas o episódio deixa isso claro, não é questão muito de entender. O Porque episódio meio que deixa claro. os hortinhos que teriam nascido de lá não aparecem, né? Não, pra mim é bem claro ali os que morreram mesmo. E mataram dezenas, os mineiros no fim, sem saber, na maior inocência, né? O que causa toda a treta com o Horta, né? Que é muito do espírito de Star Trek, né, gente? O inimigo às vezes não é tão inimigo assim, ele só é o diferente, né? Isso é algo diferente, algo que você não entende ainda. Mas, Que é muito do espírito de Star Trek, né? Do lance da compreensão, do entendimento, né, cara? Isso, e da tolerância, né? Acho que é a palavra que resume. Você. Olha, os caras já dão um aguenta nos red shirt aí. Os red shirt caíram fácil, né? Animado lá pra acabar com o cara lá, né? Então, e você viu, né? Os caras armados com paus e pedras, né? Subjugam os caras que estão com phaser. Tipo militar. Cara, mas os Ewoks que subjugaram a tropa de elite do Império. Com paus e pedras. Que isso. O lance é força de vontade, foco, entendeu? A gente resolve qualquer problema. Essas roupas eu acho muito perdidas nos espaços, a roupa desses mineradores. Os caras botaram aí os malucos no macacão. Também separado por cor, por seção, né? Separar as seções deles de maneira colorida. Eu acho que devia ser meio padrão na época, né? 50 mil anos é muito tempo. O Spock tá passando informações adicionais que ele conseguiu aí com a Horta. O bom é que o Spock ele se reestabelece emocionalmente muito rápido, né? Do contato. Nós, meros mortais, ia ficar uma semana mal, né? Pedindo uns Dorflex aí pra tomar. Isso cai na categoria de também não era muito bem estabelecida essa mitologia aí do Mind Meld, né? Do elemental. Estavam desenvolvendo à medida que eles iam escrevendo, né, os episódios. E esse é um grande episódio em termos de desenvolvimento, né, gente, do elemental. Sim, com certeza. Qual é o elemental favorito de vocês na franquia? Uma pergunta assim do final. Na franquia, mano. Eu pra caramba pra você julgar. Cara, eu sou muito fã do Elemental. Pra mim, uma das melhores cenas é o Elemental do Picard com Sarek, no episódio de Sarek, sabe? Esse é muito bom. O Spock, que o Picard chora. É muito bom. Logo a gente vai ter um Elemental em Lower Decks, hein? Com a vulcaninha nova lá. Ou já tivemos, né, Leandro? Vamos ser que a gente sabe. É verdade, já tivemos, já. Sei lá se a gente já teve, não teve, não dá nem pra saber mais. Os caras já nós estamos falando isso aqui, a gente já tá vendo Star Trek Kirk com o Shatner. Muito bom, gente. Nem o Shatner foi o espaço, né? Isso é uma coisa importante de falar. Mais uma vez. Isso, né? Pois aí, a gente errou a data no último programa, né, Leandro? Porque os caras trocaram a data. E isso errou foi a gente.
E aí os caras, não sei a pergunta que eu faço, eles vão fazer o acordinho deles aí. Legal é que o McCoy agora salva o dia, né? Com a Como pomada sempre, que ele né? inventou aí. Ô César, e como é que tu acha que tu acha que é dar a convivência dos hortas com os humanos? Como é isso? Os protagonismos aí? Então, pois é, na cena final do episódio, né, ele dá a entender que estabeleceram, né, uma convivência pacífica. Os mineiros deixaram ali os nódulos de silício em paz, né, e em troca, inclusive, a horta começou a cavar mais túneis, né, os túneis ali foram É uma puta multiplicados, ideia que levou o ali que deu ali pros caras, a mais realmente. minério. Mas, assim, dá aquele fechamento do episódio, mas se você pensar racionalmente, entendendo que a Horta seja uma criatura tão evoluída quanto a humanidade, né, me parece assim um cessar-fogo, um cessar de hostilidades muito muito rápido, né, uma resolução muito muito fácil para quem teve ali foi agredida daquela forma, né, e perdeu. O que me não é que me incomoda, mas uma coisa que eu gostaria de considerar nessa situação assim, como é que eles passaram a se comunicar sem o Spock? Entendeu? A Horta passou a escrever no chão toda vez que precisa falar alguma coisa com os caras. Porque assim, com o prolongamento dela mental, o conhecimento da linguagem, né, dos seres bípedes ali, né, eu ia dizer da humanidade, mas o Spock não é humano, mas dos humanos ali pode ter sido transferido de alguma forma para a Horta, né? Sim. Então, a partir daí, já acharam um jeito. Bom, se no universo expandido da Pocketbook tem um Horta maluco que tá na frota, tudo bem, então, né? Pra Enterprise. Então um jeito tem, né? E aí nós temos o nosso papinho engraçadinho no final, que é mais um papinho genial do Dinicon, né, gente? Que ele falou assim, vocês estão tirando com a minha cara aqui, vocês, essa história de... Muito do alívio cômico, né, da série clássica vem desse fato, né, do Spock ser teoricamente diferente, superior, se orgulha de não ser humano, né, então isso é fonte de muitas piadinhas aí, muitas piadocas no final. E a gente já, com um trato de continuidade, a gente vê o Spock mais humano, como que ele fala, né, com humor, né? Não sei o que vocês acham. Que assim, ele tem capacidade plena de humor, é que aquele humor bem dry, né? Assim, ele nunca perdeu isso, né? Ele só mantém dentro dele sob controle, à medida que ele enxerga uma oportunidade de se extravasar, ele não se faz de rogado. Enfim, Beautiful People, chegamos ao fim de mais um episódio da série clássica. Impressões, querem alguma coisa mais falar? Algum pitaquinho? César? Não, eu queria dizer que tá, acho que no meu top 10 de episódios da série clássica, quiçá top 5, né, top 5. O episódio é tão, como você falou, ele é dinâmico, mas mais importante do que isso, ele contém essa mensagem que é uma das mais importantes, né, que Star Trek propaga. A questão da busca pelo conhecimento, da tolerância, da aceitação, de você se despir de preconceitos para tentar construir uma cooperação, e tudo isso a gente vê aí de forma bem escancarada no episódio, né? Então são valores aí que nós como Trekkers valorizamos tanto, né? E isso é um dos pináculos para a pregação desses valores, foi esse episódio aí, lá no começo, lá na primeira temporada, mas já mostrou a que veio Star Trek em termos de tolerância. Eu acho que o episódio tem muito assim, o coração no lugar certo. E sou muito fã do Gene Kun, que escreveu não só esse episódio, como outros episódios incríveis. Acho que ele é muito da essência de Star Trek. Leandro, quer dar um pitaquinho filosófico a mais? Vocês comentaram bem, mas é bem por aí. É o coração e a essência, né, da franquia. Apesar dessa palavra estar um pouco desgastada, até na essência, mas tem um dos episódios que define bem isso, esse é um deles. Isso aí, então, gente. Muito obrigado por mais uma participação. Nosso quadro, Murilo. Ah, é verdade. Desculpa. É o sono pegando. Vamos lá, então. Como seria esse episódio na Kelvin? Igual. A mineradora ainda tá lá, porque ela tá lá há 50 anos, ou se não mais. Então, e 50 mil anos, o Horta tá lá há 50 mil anos? O Horta tá lá há 50 mil anos. A mineradora tá lá antes dos eventos da Kelvin, da treta da Kelvin. Então, basta a Enterprise para chegar lá.
teria que chegar lá na hora que os mineradores chegam nas bolas, né? Também tem isso, né? Provavelmente eu correria igual. Então é isso aí, valeu, Leandro. Obrigado, César, por mais uma participação. Já são várias, né? Obrigado, Murilo. Obrigado, Leandro, por me receber aqui. Bem legal conversar sobre esse episódio em particular e sobre Jornada nas Estrelas de forma geral. Bom, então, voltaremos agora. Estamos chegando no finalzinho da primeira temporada, mas voltaremos em mais episódios da segunda temporada, né, César? Da segunda, da terceira e até da série animada, quiçá. De tudo, vamos fazer trilha de contato de tudo e dane-se o resto. Obrigado, César. Valeu, cara. Abraço. Muito obrigado, Leandrations, Bagalations, por mais esse cérebro. Já é 25, hein, cara? É muita coisa. Oh. Muita coisa. Então, obrigado. Siga-nos nas redes sociais, comenta aí nos comentários pra gente bater um papo sobre The Devil in the Dark. E daqui a 14 dias, Leandro, bola nas costas. Qual que é o próximo episódio, Leandro, que nós vamos comentar? The Hand of Mars. Isso aí, primeira aparição dos Klingons. Então, estaremos voltando daqui a 14 dias com a primeira aparição dos Klingons em Jornada nas Estrelas. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Então, um abraço e tchau.